Olá, estamos de volta e, né, eu hoje vou aqui finalizar o modo indicativo e vamos passar para o modo subjuntivo. Mas antes eu vou só fazer uma recapitulação, né, para deixar bem claro e as pessoas chegarem rapidinho, tá prontinho o trabalho. Então vamos lá. As flexões do verbo. O verbo flexiona, lógico, em modo, tempo, etc. No modo indicativo, o que é, antes de entrar no modo indicativo, a gente fala tanto de flexões. E o que é a flexão? A flexões nada mais é do que a mudança de um vocábulo através de quê? Através das desinências. Né? Quando a gente acrescenta um pedacinho, né? Um sufixo, um prefixo a uma palavra, a gente está modificando este vocábulo. Então, flexões nada mais é do que modificação de um vocábulo, no caso aqui, através de quê? De desinências. Então, vamos lá. O modo indicativo indica o quê? Indica o fato certo, exato, né? Preciso. E ele ocorre, geralmente, ele pode ocorrer no presente, no pretérito, no futuro. No presente, como falamos anteriormente, apresenta no presente o modo indicativo, né? Porque você vai ter o modo subjuntivo, que são 3 modos. Tem o modo indicativo, que é esse, o modo subjuntivo, o modo indicativo, que gera o quê? Certeza, né? Precisão. E o modo subjuntivo, que gera o quê? Dúvida. E o modo imperativo, que gera ordem, né? Então, o modo indicativo, ele apresenta os 3 tempos. Então, há a modificação através do tempo. Então, nós temos o tempo pretérito, presente, pretérito e futuro, né? No presente, o presente apresenta as desinências. E o que são essas desinências? Essas desinências vão se ligar a quem? Ao radical, para mudar que vocábulo, né? O vocábulo é o verbo cantar. Poderia ser outro? Poderia ser o verbo pular, o verbo pular, o verbo brincar, o verbo. Essa daqui eu estou me referindo à primeira conjugação, tá? E a primeira conjugação, como vocês sabem, ela só é representada a primeira conjugação quando ela tem a vogal temática A, né? E a marca de infinitivo R, né? Então, eu vou modificar outros verbos. Eu posso colocar aqui o verbo também jogar, o verbo colar, estudar. Por que eu posso colocar essas desinências em várias palavras? Ou melhor, em vários radicais, né? Porque a gente vai ter que decompor a palavra. Então, por quê? Porque eu tenho a vogal temática A,
E está me dizendo que este verbo está na primeira conjugação, tá? Então, eu para decompor o verbo, eu botei, vamos pegar a palavra cantar. Cantar. Eu vou decompô-la. Como? Eu vou separar aqui, ó. Fiquei com esse pedacinho aqui que se chama radical. E é nesse pedacinho que eu vou conseguir conjugar todos os outros. Porque eu só vou mudar o quê? Eu só vou mudar o radical. E eu só vou ficar na primeira conjugação modificando. Então, eu vou fazer assim, ó, aquilo que está em redondo, eu vou só ficar modificando o quê? A vogal temática e a marca de infinitivo. Então, eu quero conjugar, por exemplo, o verbo jogar. Eu já sei que ele vai até o G, que é o meu radical, não é isso? Esse pedacinho aqui é radical. Se eu tenho esse pedacinho, mas eu não sei quais são as desinências. As desinências são essas. Eu jogo, olha aqui. Eu jogo, então eu vou botar para cá. Eu jogo. Tu jogas. Mais fácil, né? Eu já tenho os pedacinhos. É só acrescentar nas palavras. Ele joga. Nós jogamos. Nós jogamos, né? Fica bem mais prático, mais simples. Vós jogais. E eles o quê? Jogam. Olha só como ficou simplesinho, né? É só pegar e juntando o radical. Ah, professorando, não dá para eu pegar, por exemplo, o verbo brincar e botar ele aqui separadinho, só o radical, e ir mudando as desinências? Assim é muito fácil, né? Vamos escrever. Senão, quando for fazer uma redação, ou escrever uma carta, ou um ofício, quem sabe, você não vai poder fazer isso, deixar só o radical e colando as desinências, ou seja, os pedacinhos, né? Então, vamos lá. No pretérito, você já tem. As desinências são ei, haste, ou, amos, hastes e eram. É só você pegar e jogar. Por exemplo, eu já tenho o radical aqui, né? Eu quero ir. Aqui é presente, né? Presente. Presente do indicativo. Indicativo. Eu já tenho um radical aqui, já que você quer só colar os pedacinhos. Então, eu também vou ficar preguiçosa e vou colar só os pedacinhos e não vou botar o pedacinho do radical, tá? Então, vamos lá. Eu joguei, botei o ei, e depois o a. Eu joguei, o que mais? É passado. Tu jogaste, ele jogou, nós jogamos, vós jogastes, e eles fizeram o quê? E eles jogaram, né? Viu? Como eu fiquei preguiçosa? Pois é, mas não dá para ficar preguiçosa, entendeu? Porque esse eu só peguei esse, o radical, e joguei ele para cá para baixo. Deu para entender, né? Então, aqui é o pretérito
Pretérito perfeito. Perfeito. E no futuro também tem desinências, né? Também eu vou fazer o mesmo esquema. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os pedacinhos, eu não quero modificar o vocal. Então, qual é a palavra, né? Vocal quer dizer palavras, né? Eu quero modificar a palavra jogo, eu vou pegar, mas eu quero ir para o futuro. Eu vou pegar os pedacinhos do futuro e vou fazer o quê? Vou levar para lá, né? Vou levar bem para lá. Então, vou pegar no futuro, qual é o pedacinho? Eu vou pegar aqui, ó. Também fiquei preguiçosa, né? E vou só pegar, eu já tenho um pedacinho que é o radical, e vou só acrescentar os pedacinhos, né? Da desinência. Vou pegar todas elas, vou. Eu jogarei. Tu jogará. Ele jogará. Tá dando? Então, assim vai ficando bem melhor. E fica até mais prático, né? Então, jogará. Nós jogaremos. Vós jogareis. E eles jogarão. Presta atenção que o futuro é que leva o ão, tá? Presta atenção, o ótio, o ão, é o futuro. E o ão, ele fica aqui, tá? No presente e também no pretérito, tá? O ão é que ganha o futuro. Então, eu jogarei, tu jogará. Eu jogarei, tu jogarás. Eu jogarei, a vírgula está bem em cima. Eu jogarei, tu jogarás, ele jogará, nós jogaremos, vós jogareis e eles jogarão. Né? Então, é isso que eu disse para você. Porque ficou bem mais simples, fica bem mais simples você conhecendo as desinências. Porque mais adiante tem tempos que são mais, porque se dá semelhante aos outros, então torna assim uma coisa mais duvidosa, né? Você sempre fica em dúvida, será que se grafa, será que se escreve assim? Ou será que se conjuga de outro jeito? A conjugação do verbo depende exatamente da flexão, porque a flexão é que dá essa mudança de desinências, que será acrescido ao radical. Quando você faz a união do radical, mais a desinência, você tem exatamente isso. Você tem exatamente a flexão, que é a flexão. Que é a flexão verbal. Entendeu? Então, se você juntar os dois, você consegue exatamente isso, o radical mais a desinência, ou seja, a desinência é o pedacinho que será acrescido ao radical para dar o quê? Uma nova significação à palavra
a palavra cantar, né? Você extraiu a vogal temática mais a marca de infinitivo. Mas não pense que você perdeu a vogal temática, não. Por exemplo, aqui você não tem desinência. Aqui você não tem vogal temática. Porque o presente é atemático. Por quê? Porque aqui eu só tenho o quê? Desinência. Desinência modo temporal e desinência e número pessoal. Aqui também é a mesma coisa. Aqui eu só tenho a desinência modo temporal e número pessoal. Quando eu chego aqui, eu tenho tudo, né? Porque quando você faz a união do radical mais a vogal temática, você tem exatamente o quê? Você tem o tema. Ah, professora, você não explicou o que é tema. Tema é a união, já expliquei sim, acho que foi tema da primeira ou segunda aula. Então, se você faz a junção do radical mais a vogal temática, você tem o tema, que é exatamente o nome do verbo. Vamos pegar o verbo jogar. Se eu tenho o verbo jogar, para que eu tenha o tema, eu vou ter que unir o radical, que é jogue, mais a, que é a vogal temática, né? Então eu tenho joga. Que isso aqui é o meu tema, tá? Eu tenho tema. Se eu tenho o tema, só faltou o quê? Eu vou só acrescentando todas as minhas desinências. Porque o tema ali, eu já tenho o tema, que é a palavra, né? Depois eu vou só acrescentando as desinências. As desinências, ou as, no presente do indicativo, né? Pois, as, e assim no pretérito, ei, aste, etc. E no futuro, arei, arás, tá? Então fica bem mais fácil. Então, até a próxima. Muito obrigada.